Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Multiartes. Hoje faremos uma maravilhosa homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que foi neste último sábado. E ainda neste programa inaugural teremos depoimentos, contaremos uma breve história e algumas surpresas. Mas antes disso tudo, peço que vocês deem um like, se inscrevam, ative o sininho para que o YouTube, quando postarmos, distribuir para todos vocês, tá bom? E também aproveite para deixar sua mensagem, tá? Que com certeza terei o prazer de responder a todos. E não se esqueça de compartilhar. E até breve! Estou muito feliz por estar aqui com vocês, estreando este canal. Agora, nesse momento, poder homenagear a nós mulheres, mesmo que um pouquinho atrasada, embora eu acho que todos os dias são para comemorar o nosso dia. Agora fiquem com essa singela homenagem. Dia Internacional da Mulher. As fases da mulher, da infância até a melhor idade. Quando criança, a beleza nos gestos e de seu olhar puro, de sua inocência. Na adolescência, a curiosidade de saber do desconhecido, bela e linda como a cerejeira em flor. Não importando a sua condição social, se é de classe baixa, média ou alta. É uma vida que gera outra vida em seu ventre. Mulher, a maturidade traz o perfume e essência da vida, bem vivida. A terceira idade, a vivência da experiência, a do tempo com sua cutis tal qual uma jabuticaba lisa, doce, e outras vezes como maracujá. Não importa o que ela passou, a experiência nos faz refletir, amadurecer, sorrir e ser feliz como o nosso inesquecível Erasmo Carlos In Memoriam compôs em uma de suas lindas canções. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda! Eu, que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Salve, salve o Dia Internacional da Mulher! Agora vamos assistir como foi criado este dia tão especial para elas. História do surgimento do Dia Internacional das Mulheres. O Partido Socialista da América organizou em 1909, em Nova York, uma jornada de manifestações pela qualidade de direitos civis a favor do voto feminino. Dessa forma, outros países seguiram dando voz às mulheres, inclusive o Brasil. O dia 8 de março foi instituído como o Dia Internacional das Mulheres pelas Nações Unidas. A ideia
surgiu no século XIX para XX. Nos Estados Unidos e na Europa, no contexto de lutas femininas, em 1970 a 75 foi designado pela ONU como o Dia Internacional das Mulheres. O dia 8 de março, tendo como objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas. As controvérsias sobre as mulheres são muitas, delicadas, amorosas, reservadas, alegres, guerreiras, otimistas, mulheres que trabalham fora, donas de casa, doutoras ou pacientes, vestidas com seda, cetim, chita ou tal como uma colcha de retalhos. Todas têm o seu valor e sempre são mulheres dinâmicas, corajosas. A honra de entrevistar algumas mulheres maravilhosas e guerreiras. Vem comigo ouvir, através de suas respostas, os seus depoimentos. Bom, em primeiro lugar, o voto, né, que veio assim, que antigamente as mulheres não votavam, né, e foi uma conquista interessante na igualdade. Não falando de igualdade, mas os direitos que a mulher conquistou, que eu considero um dos melhores, foi a Lei Maria da Penha, né, que é uma coisa importantíssima hoje em dia. Outros que eu considero interessante foram assim sobre gravidez, né? A mulher tem direito hoje a ficar 3 meses em casa, ainda estão estudando alguma outra possibilidade de aumentar esse prazo, né? E direito a um acompanhante também na sala de parto, que isso é importantíssimo, por conta de que poderiam ser extraídas crianças da sua mãe, enfim. Esses dois eu acho muito importante. E direitos iguais até agora, assim, com relação a... Para mim, a maior conquista que nós tivemos até hoje, com certeza, foi o direito de votar. É uma coisa muito óbvio, né? Que era pra gente estar fazendo isso sempre. Mas, infelizmente, a gente não tinha esse direito. E para mim foi uma grande conquista. Para mim, até o momento, foi a maior conquista. Para mim, a conquista que foi a melhor na luta dos direitos iguais entre mulheres e homens foi a questão do direito da fala, a liberdade de expressão, o direito do voto, tudo isso eu acho que é dentro da mesma caixinha. Porque antes do direito do voto a gente não tinha direito de opinar sobre nada. Eu acho que a questão da nossa opinião vale muito. Então, falar uma conquista só, a principal, seria complicado, porque eu acho que todas as conquistas foram muito importantes. Eu posso ressaltar algumas, né? Que eu acho que é aquelas assim que mais mexem comigo, né? Eu acho que o acesso à educação, à representação política, ao divórcio, por exemplo, também a participação feminina nas Olimpíadas, que eu acho que é um marco histórico. Isso não ia acontecer porque não tinha nem sentido que isso acontecesse. No meu grupo de pessoas, no meu círculo de amizades, já não se fazia isso. Todos os homens que eu conheci, os meninos que eu conheci, da época de jovem, todo mundo achava interessante a mulher trabalhar também, né? Aí já havia uma mudança na minha geração. Não é como, assim, é claro que ainda hoje você ouve falar de casos, né? Ah, não, você vai parar de trabalhar, porque a gente vai se casar e você não vai mais precisar trabalhar. Eu acho que depende da pessoa, mas eu não gostaria, não aceitaria.
eu sou casada. E é óbvio que se um dia o meu marido chegasse até mim e me pedisse pra eu parar de trabalhar, eu não aceitaria. Jamais. Essa possibilidade não existe. Existe um consenso. Como que é esse consenso? Eu tive um filho agora, e o meu filho até 1 ano, ele precisa dos meus cuidados, e eu, como eu posso, eu não preciso, eu tô com uma estabilidade financeira, meu marido chega em mim e fala, meu amor, o que você acha? Você acha que é uma boa? Isso vai te prejudicar? Porque a gente tem escolhas, né? Então, uma mulher também, ela tem o direito de não trabalhar se ela quiser, se ela precisar, se ela quiser ficar com o filho dela no começo da vida e puder, isso também não tem problema nenhum, né? Eu acho que o importante é o casal conversar, entrar em um consenso que seja bom para a família, né? Que seja bom para todos e não uma imposição, né? A mulher decide o que ela quer e o que ela não quer e pronto. Não, gente, óbvio que não, sabe por quê? Porque é o meu direito, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, principalmente que eu trabalho com o que eu amo. Mas independente se eu trabalhasse com o que eu não amasse, enfim, eu acho que é necessário. O ser humano precisa trabalhar, movimentar, né? Tá em movimento sempre. E o marido não tem que determinar o que a esposa tem que fazer. Não, é um comum acordo. Eu não iria determinar se ele tinha que parar de trabalhar ou não, se eu tivesse dinheiro, e ele igual, se ele gostasse, entende? Eu acho que os direitos são iguais. É aí que tá a questão do direito igual entre o homem e a mulher. O homem não tem que opinar nada sobre a mulher, não tem que decidir se a mulher vai trabalhar ou deixar de trabalhar. De forma alguma. Então, com relação ao salário das mulheres ser inferior ao dos homens, ainda existe muito preconceito. O preconceito contra a mulher, né? Muitas empresas deixam assim, o perfil da pessoa que eu quero para trabalhar aqui é um homem, assim, entendeu? Com essa formação, aquela formação. Se aparecer um currículo naquele momento de uma mulher com a mesma formação, ele vai escolher o homem. Isso é praxe das empresas, já está pré-estabelecido por muitas empresas, infelizmente, né? Claro, mas isso acontece ainda, por mais que a gente ache, não, tem muita mulher, claro, trabalhando em cargos altos, né? Minha filha é uma delas, maravilhosa, mas assim, a gente entende que as empresas têm esse preconceito contra a mulher. E é aquela coisa do machismo que ainda persiste dentro do corporativo, então, muito mais do que dentro da família, né? Não. Claro que não, gente. A gente não é reconhecida pelo que a gente faz. A mulher de hoje em dia, ela é bombril, né? Ela é 1001 utilidades, ela faz tudo. E o pior, né? Que eu acho que isso é muito ruim. Antigamente, algumas mulheres, elas não trabalhavam, até hoje em dia também existe, mas estava tudo bem. E agora, a sociedade, ela impõe uma coisa para a mulher, assim, que é terrível, que a mulher, ela tem que dar conta de tudo, da casa, dos filhos, do marido, trabalhar fora, e a gente não é uma máquina. E é lógico que a gente não é valorizada por isso. Graças a Deus, dentro da minha casa, eu tenho um marido maravilhoso e a gente divide todas as tarefas. Eu acho que todas as famílias deveriam ser assim, né? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, as mulheres não são reconhecidas por todo esse trabalho. Porque se o homem não faz o trabalho doméstico, fica muito pesado para a mulher somente fazer. Porque o trabalho doméstico é uma coisa que, tipo, não acaba nunca. Você tá sempre ali fazendo. Eu costumo dizer que o serviço de casa é como se a gente estivesse dentro da rodinha do hamster. Girando, tipo ali em looping sempre. Tá fazendo a mesma coisa todos os dias, todas as horas. Tipo, louça pra lavar, roupa pra dobrar, roupa pra lavar, casa pra varrer, banheiro pra lavar. São várias coisas. Então, fora trabalho, responsabilidade de trabalho, responsabilidade de filho. E a mulher não é reconhecida, na maioria das vezes. Eu, graças a Deus, não preciso falar isso, mas na maioria das vezes a mulher não é reconhecida no trabalho fora porque tem filho e dentro da sua própria casa, pelo seu próprio marido. Claro que não.
se o meu marido me proibisse de usar algum tipo de roupa, ou um acessório, ou um corte de cabelo, ou seja lá o que for, é claro que eu não ia aceitar, né? Eu sou filha de uma mãe italiana e minha mãe era uma pessoa assim que tinha muita personalidade. Então nós viemos, somos 4 irmãs, viemos fortes e decididas, né? Mas isso nunca aconteceu. Graças a Deus, meu marido era uma pessoa fantástica e sempre procurou me enaltecer e me ajudar a seguir minha carreira. Então, quanto a isso, eu não. Mas se acontecesse, realmente, ele estaria perdido, porque eu não ia aceitar de jeito nenhum. Não, eu não trocaria, eu não tiraria a maquiagem, porque eu acho que se eu coloquei aquela roupa, aquela maquiagem, é porque eu tava afim naquele momento, sabe? E eu acho que eu preciso ser respeitada pelas minhas escolhas, então eu não trocaria. E eu acho que, enfim, eu nunca passei por isso, mas eu não trocaria. Não, porque eu acho que eu tenho que ser respeitada nas minhas escolhas. Porque em momento algum eu vou chegar pro meu marido, pro meu namorado e falar: ah, não vai com essa roupa porque não tá legal? Não é assim que funciona. Se ele colocou, é porque ele quer. Lógico que não. Ainda existe muito preconceito. Preconceito contra a mulher, né? Muitas empresas deixam assim, o perfil da pessoa que eu quero para trabalhar aqui é um homem, assim, entendeu? Com essa formação, aquela formação. Se aparecer um currículo naquele momento de uma mulher com a mesma formação, ele vai escolher o homem. Isso é praxe das empresas, já está pré-estabelecido por muitas empresas, infelizmente, né? Claro, mas isso acontece ainda. Olha, gente, isso que eu vou falar pra vocês é muito triste. O que acontece? Muitas vezes eu tenho muitas amigas que têm cargos cargos ótimos, muitas vezes têm o cargo até acima do marido delas, mas infelizmente existe uma desvalorização que quando o salário é da mulher, ela ganha menos. É lógico, gente, que eu não estou falando de todas as empresas. Eu estou colocando um contexto social geral. Acontece demais. Quando você é chamado para uma entrevista de emprego, as pessoas te perguntam: você é mãe? Mas se tiver um imprevisto com seu filho ficar doente, o que você vai fazer para vir trabalhar? Perguntam isso pro homem? Não. Geralmente é uma pergunta que se perguntam apenas para as mulheres. Isso é muito triste, né? Porque essa preocupação deveria ser para os dois. Então, assim, os direitos, eles não são iguais entre homens e mulheres. Infelizmente, né? Então, quando você entra dentro de uma empresa, você percebe isso logo no começo, na entrevista. Ô, pessoal, acabamos aqui a primeira parte do nosso programa inaugural, que é em homenagem ao Dia das Mulheres. Então, semana que vem, na segunda-feira às 12 horas, estaremos aqui com a segunda parte desse programa, tá ok? Então, não se esqueçam de se inscrever, curtir, ativar o sininho para o YouTube te avisar quando postarmos mais vídeo, tá ok? E pode mandar mensagem pra caramba que eu vou responder a todos, tá bom? Então até semana que vem, até segunda ao meio-dia.